Muito bem, pessoal. Estamos aqui para gravar a nossa aula, para fazer a nossa aula sobre o Credo dos Apóstolos, o Credo Apostólico, tanto faz, né, a nomenclatura, que foi ministrada também presencialmente no último domingo. Nós só estamos regravando essa aula porque o tema ele é importante, ele se aplica aos nossos dias, né? Como a gente vai ver, esse é um documento bem antigo da igreja, mas ele se aplica aos nossos dias, ele continua atual, né? E serve para nós como uma rocha, uma firmeza na fé, tá certo? Então, antes de mais nada, gostaria de saudar você que está aqui com a gente, dizer que é muito bom ter você acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal da igreja, que a gente publica. Também pedir para você curtir, compartilhar com alguém que você saiba que pode gostar desse assunto aqui. Como você vê, nossos vídeos são simples, mas a gente tenta fazer da melhor forma. Trazer aí um conteúdo robusto para preparar você, no caso de hoje aqui, para que você saiba em que você crê, né? Como a gente está vendo na tela aí, eu não vou aparecer hoje, vou só colocar as telas aqui para você, mas você está vendo a tela de apresentação aí, Credo Apostólico, no que creem os cristãos. O Credo Apostólico, ele se trata exatamente disso, se trata exatamente de fincar as bases daquilo que nós acreditamos, ou naquilo em que acreditamos. Então é um resumo da fé cristã, tá? Como a gente vai ver aqui, eu vou tentar trazer para você um pouquinho do aspecto histórico e do aspecto prático do credo apostólico, tá certo? Então eu quero começar aqui lendo com você o próprio credo, né? O próprio credo apostólico em si. Vamos ler juntos, tá? Para começar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, ou seja, seu único Filho, que é nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria a Virgem, ou da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ou ao Hades, e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos, né? Os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém quer dizer assim seja. Então, aqui está 12 conjuntos de afirmações acerca da nossa fé. Então, eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, creio que Jesus desceu ao reino dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, creio que ele subiu ao céu, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o creio está aqui, né, no credo, um pouquinho antes de cada frase, no início de cada frase, afirmando exatamente naquilo em que nós acreditamos. É muito interessante que você tente ter isso em mente, né? Tente decorar, digamos assim, o credo apostólico. Porque o credo apostólico, ele é enfim, antes de mais nada, acredito até, eu enxergo dessa forma, eu enxergo que é até uma oração, né? E serve para que nós sempre estejamos relembrando daquilo que os apóstolos, da fé apostólica, naquilo que eles acreditaram. Então esse PDF aqui, ele está disponível no grupo da igreja, tá? Um PDF que eu trouxe para as pessoas que vieram na aula. Então, se você é da igreja, está disponível lá. Se você não é da igreja, né, você volta na conversa e procura no domingo, você vai ver lá que eu enviei esse arquivo no grupo. Se por acaso você não é da igreja e está vendo esse vídeo,
deixe um comentário pra gente, um contato seu, alguma coisa que eu posso enviar para você esse documento aqui, tá certo? Esse PDF. Então vamos falar um pouquinho sobre, antes de entrar em cada um dos tópicos ali, como você já pode até ver na parte de baixo da tela aí, né? Vamos juntos analisar tópico a tópico. Vamos antes só dar uma passeada na questão, no aspecto histórico e na origem, né? E naquilo que é o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico. Bom, o credo apostólico, ele é um documento importante da igreja, tá? Não é a igreja, aqui a gente está falando de cristianismo, né? Igreja cristã. Então, ele é um documento importante para evangélicos, para católicos, para protestantes, né? Enfim, evangélicos, protestantes, católicos, romanos, ortodoxos, todos os... Para que um segmento seja considerado de fato cristão e não uma seita cristã, ele precisa ter algumas afirmações fundamentais, algumas crenças fundamentais. Sobre essas crenças serão construídos os seus dogmas, as suas doutrinas. E o que define se aquela vertente é de fato cristã e não é herética ou uma seita, é justamente estar assentado sobre uma base segura, um fundamento seguro. Então, o credo apostólico, as igrejas que seguem o credo apostólico, elas estão dizendo assim: olha, nós somos cristãos, né? Nós nos posicionamos como cristãos de fato. Por quê? Nós acreditamos que Jesus é Deus, que ele nasceu virginalmente, que ele é o único que redime os pecados, que ele ressuscitou, está vivo. Enfim, as seitas geralmente elas vão ou colocar algo em pé de igualdade com isso, né? Ou vão ter algum outro tipo de escrito, né? Algum outro tipo de pessoa que, quando diz ali a sua doutrina, aquilo tem um peso igual a Cristo, ao que os apóstolos deixaram, ou ao que Jesus ensinou, né? Então vou usar um exemplo aqui para você entender. Muitos colocam os espíritas como cristãos, né? Existe o evangelho de Allan Kardec, mas para o espírita, aquilo que o Allan Kardec colocou é algo, é uma regra de fé e prática, e algo inspirado, digamos assim, uma doutrina divina, né? Uma doutrina a ser seguida, e isso se coloca em pé de igualdade com a Bíblia ou com os ensinamentos de Jesus, né? Ou seja, Allan Kardec e Jesus Cristo estão no mesmo pé, né? De igualdade, estão no mesmo nível. Por isso, o espiritismo não pode ser considerado cristão, né? Não pode ser considerado, é considerado uma seita, uma outra religião, enfim, alguma outra coisa. Mas cristianismo não pode ser. Mesma coisa acontece com os testemunhos de Jeová, com adventistas que seguem os ensinamentos de Ellen White, colocam isso em pé de igualdade com o ensinamento de Cristo, ou com algumas heresias que ameaçavam a igreja na época em que o credo apostólico foi feito, como o gnosticismo, que, para ser aqui bem o resumo do resumo, né? O gnosticismo trazia consigo a ideia de que Jesus ele não era plenamente Deus, plenamente homem, né? Ele era uma espécie de espírito corpóreo, digamos assim, né? Ele estava aqui neste mundo, mas ele não era plenamente humano. Enfim, o arianismo, o macedonismo, né? O gnosticismo tem outros aspectos até, mas para ser aqui bem resumir, né? De uma maneira bem grotesca, negava a humanidade de Jesus, por isso era uma heresia, né? O gnosticismo. E esses outros exemplos que eu citei aqui, tem lá as suas doutrinas, etc. Não estou entrando nesse mérito, né? Só estou dizendo que não podem ser considerados vertentes cristãs, né? Porque não seguem aquilo que está dentro do credo apostólico e não tem algumas bases mínimas, né? Que um segmento para ser considerado cristão tem de ter, né? Então, acreditar que Jesus é Deus, que Deus é criador dos céus e da terra, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? Não só que ele era Deus, que ele morreu e salvou os nossos pecados, né? Nos salvou dos nossos pecados, perdoou nossos pecados, nasceu virginalmente, né?
Enfim, isso a gente vai abordar daqui a pouco um pouquinho melhor. Mas tratando do aspecto da histórico, né, e talvez até da origem do credo apostólico, a gente pode dizer que o credo apostólico é um dos documentos mais importantes da igreja, se não o mais importante, e foi muito importante para manter os fiéis dentro da doutrina bíblica, porque conforme a história da igreja avançou, muitas heresias ameaçaram contaminar a piedade, né, ou seja, a fé sincera dos fiéis da época. Então coloquei aí, os principais foram gnosticismo, arianismo, macedonismo. Se eu for entrar no que é cada um deles, a gente vai ficar aqui muito tempo e vai desvirtuar da nossa ideia. Mas o credo apostólico, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela foi entregue à igreja, né, pela própria igreja na realidade, entregue aos fiéis, compilada, digamos assim, muitos anos depois dos apóstolos, de Jesus ter morrido, etc., ressuscitado, né? Então, nesse período, como que funcionava a igreja? Como que uns ensinavam os outros? Era justamente a cópia, né? A prática dos apóstolos sendo copiada, sendo imitada, as doutrinas apostólicas sendo mantidas e reensinadas para as pessoas que faziam com que a igreja andasse, digamos assim, dentro da doutrina, né? Sem se desviar. Então, o credo apostólico serviu para quê? Para você ser do caminho, para você ser seguidor de Jesus, para você ser evangélico nesse sentido, né, de seguir os evangelhos, aquilo que Jesus deixou para nós, você precisa acreditar nisso aqui basicamente. Então o credo apostólico vem para isso, para ser ali um balizador contra as heresias que ameaçavam a igreja, justamente por conta disso, né? Não havia um livro para se apoiar, havia a tradição dos apóstolos, né? E há até hoje, porque nós temos escritos dos pais da igreja que estão ali muito próximos daquela época, nos legaram, né, importantes ensinamentos sobre os quais estão fincadas aí várias doutrinas da igreja, vários livros de teologia sistemática até, né, que nós estudamos no seminário até hoje. O credo apostólico também é estudado no seminário justamente por essa importância dele. Isso até se liga ao segundo ponto aqui, que até hoje o credo apostólico serve como um guia ou um resumo daquilo que a cristandade, os cristãos, a igreja, segue e crê. E aí, como eu já disse aqui, tanto denominações protestantes ou evangélicas, como denominações católicas, né, como a igreja romana ou a igreja ortodoxa, que é o cristianismo oriental, ali, Armênia, Rússia, Ucrânia, etc., utilizam o credo apostólico como uma base doutrinária, né, como uma baliza sobre o que acreditar e por que acreditar e como acreditar, né, e no que fundamentar as suas doutrinas. Aí os protestantes têm suas doutrinas, os católicos romanos têm as suas, enfim, mas todas assentadas sobre essa base. Temos por praticamente certo, né, que a origem do credo do credo apostólico remonta justamente aos apóstolos de fato, né, sendo que ilustres membros da igreja, né, pais da igreja, como Santo Irineu e São Cirilo, que eu vou ler aqui uns trechos deles para você rapidamente, são grandes teólogos ilustres que teceram comentários sobre o credo apostólico, sobre a importância dele, né, usaram o credo apostólico, formularam teses ali para combater heresias dentro da igreja. E isso confere ao credo apostólico um altíssimo grau de confiabilidade. Para encerrar, esse documento é um símbolo dos apóstolos, cujo nome é o resumo fiel da fé herdada por aqueles que andaram com Cristo, que são justamente os apóstolos. É uma maneira simples e eficaz da igreja exprimir, ou seja, dizer, falar, né, e transmitir também, que também está dentro disso, né, de falar, e você transmite por fala e por prática, a sua fé. Então são fórmulas breves, né, normativas, ou seja, eu creio nisso, nisso e nisso, sem rebuscar muito, que podem ser ensinados aí, podiam ser ensinados aos outros. Então, os seus 12 artigos, o creio sintetiza tudo aquilo que o cristão crê. Então, para ser cristão, em matéria de fé, nós precisamos crer que Deus é Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crer que Jesus nasceu da Virgem Maria, ressuscitou. Então, essa é a importância fundamental do credo que eu estou falando aqui já há mais de 6 minutos para vocês. Então,
Portanto, todo cristão precisa saber o credo apostólico. Por isso que eu falei que é importante que você repita, né, o credo apostólico para você mesmo. E, enfim, fale, né, nas suas orações até mesmo o credo apostólico, para que você decore, né. Vou ler um trecho aqui de São Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 315 e 386. Ele é bispo e doutor da igreja. Ele falou o seguinte: este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira, de onde se recolheu o que existe de mais importante para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, quando se torna uma árvore, né? Uma árvore muito frondosa, a árvore do grão de mostarda, da mesma forma este pequeno resumo da fé encerra, né? Ou seja, contém, em algumas poucas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Eu pulei aqui um quadrinho de Santo Irineu. Santo Irineu, veja bem, quando ele nasceu, 140 depois de Cristo. Então, ele viveu um período ali relativamente curto entre a morte dos apóstolos, né, e o seu nascimento. Então, ele está muito próximo ali da prática apostólica de fato, né? Historicamente, ele está muito próximo. E justamente escrevendo contra os hereges gnósticos, ele usa o credo apostólico e diz: a igreja, espalhada hoje pelo mundo inteiro, recebeu dos apóstolos e dos seus discípulos a fé num só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra. Essa é a doutrina que a igreja recebeu. E essa é a fé que, mesmo dispersa no mundo inteiro, a igreja aguarda com zelo e cuidado, como se tivesse a sua sede numa única casa. Ou seja, a igreja no mundo inteiro fala a mesma língua, acredita na mesma coisa, como se estivesse reunida por conta da fé, né, da fé contida no credo apostólico, a fé dos apóstolos. E todos são unânimes em crer nela, em crer nessa fé apostólica, como se ela tivesse uma só alma e um só coração. Essa fé anuncia, ensina e transmite como se fosse uma única língua. Então aí são trechos, né, do que essas pessoas escreveram, esses importantes doutores da igreja aí escreveram, e trazem um pouquinho de luz para nós aqui nos nossos dias também, tá certo, pessoal? Então agora a gente passa a analisar o credo apostólico ponto por ponto, né? Eu queria fazer rapidamente esse recorte com você. Vou tentar não passar de 1 hora, foi mais ou menos o tempo que durou a nossa aula no último domingo. Não dá para falar desse tipo de assunto em menos tempo que isso, né? Ou a gente faz algo com esmero e bem feito, né? Ou a gente nem faz. Então, para que eu possa falar para você do credo apostólico, eu preciso de pelo menos aí uns 60 minutos. Então, fique com esse tempo mais ou menos reservado aí, para a gente poder adentrar aqui juntos esse importante documento da igreja. Primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aqui nós temos uma importante afirmação. O credo, como um todo, composto de várias afirmações, mas aqui é uma afirmação que precisa ser uma realidade no nosso dia a dia, né? Deus, ele é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, né? Muitos crentes, muitos evangélicos pregam um Deus nas suas igrejas, creem num Deus que é um Deus vingativo, que é um Deus rancoroso, aquele Deus do Antigo Testamento, Deus da guerra, né? Um Deus belicoso. Enfim, ali existem contextos muito especiais em que Deus tratava diretamente com o povo de Israel e que devem ser aplicados a nós hoje dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, né? Eu não pego aquilo lá e aplico como uma forma de vingança contra uma pessoa ou de uma nação. Não é dessa forma. A gente aplica aquilo como a luta do ser humano contra a sua natureza caída, a luta do ser humano contra o pecado, contra o demônio, né, que tenta colocar narrativas no nosso ouvido para que nós sejamos tentados, né? Como aconteceu com Jesus, por exemplo, no Novo Testamento. A igreja, ela segue a fé apostólica, o Novo Testamento, Cristo, né? É a nova aliança. Então,
Existem muitos cristãos que estão presos nesse Deus, que é o mesmo Deus que encarnou em Jesus Cristo, né? Encarnou, o que eu quero dizer, que nasceu, né? Introjetou sua semente em Maria, e dali nasceu um ser humano e divino. E esse Deus, ele é um Deus de amor e de cuidado. Então é um Deus que nos acompanha dia a dia, que conhece a nossa história, que conhece a nossa estrutura, né? Ele se mostra cuidadoso, inclusive com o povo de Israel. Isso serve para nós como um espelho de como Deus cuida de mim, como Deus cuida da minha família, como Deus cuida da minha mente, das minhas aflições, das minhas ansiedades, dos meus medos, como Ele me cura, como Ele me sara. Então, quando nós vemos Deus perdoar Israel, é isso que nós temos que trazer para nós, né? Não é o sacrifício, olha, eu preciso viver bem certinho para que Deus possa me perdoar. Não. Jesus Cristo, ele já trouxe a redenção para nós. Mas quando nós vemos isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento, serve para nós assim, olha, Deus ele me regenera, ele me perdoa, como ele perdoou o povo de Israel, e ele me regenera, ele me transforma. E aquele medo que eu sentia de algo, Deus trabalha e me ajuda a vencer. Aquela dificuldade que eu tenho, Deus está comigo, né? Então eu coloquei um texto em Deuteronômio, que eu não vou ler para nós não nos estendermos aqui, né? E aqui eu estou usando a versão de Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem, todos os textos desse PDF. Na figura de Cristo, Deus também se mostra amoroso, cuidadoso, né, conosco. E isso também reflete em nós, né, a igreja, nos nossos tempos. Eu coloquei aí 3 passagens bíblicas que nos mostram essa realidade, tá certo? Então, nós falarmos que creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, equivale a dizer que eu enxergo Deus como um pai de fato. Um pai que corrige de maneira amorosa, que me guia, que me instrui, que me ajuda. É nesse sentido. Então isso é muito importante para nós, né? Muitas pessoas, elas vivem de uma maneira como se não tivessem um pai que cuida delas. Então vive com remorso, né? Vive com remorso, às vezes até mesmo de uma figura paterna ou materna, aqui terrena, humana, e carrega isso para sempre. Nós temos que lembrar que nós somos aceitos, perdoados, guiados, instruídos, ajudados por Deus, como se fosse um pai. Então, se você tem um problema com seu pai, lembre-se que o seu pai aqui na terra, ele é um ser humano falho. Você deve perdoá-lo por aquilo que ele fez contra você. Se você eventualmente tem algum problema com seu pai, foi abandonado, rejeitado, etc. Mas você tem um pai no céu que é exatamente o oposto disso. E por conta desse pai que está no céu, você perdoa o seu pai na terra, né? Enfim, muitos crentes esquecem de tratar Deus como um pai amoroso e todo-poderoso, né? E apoiados nessa crença em Deus e guiados por esse Deus que foi perfeito em Jesus Cristo, né? Para nos mostrar o caminho e atua em nós através do Espírito Santo, é que nós vamos vivendo dia a dia nessa terra e vencendo as nossas dificuldades, os nossos obstáculos e conquistando as coisas por intermédio dele. E aí também tem aqui Criador do céu e da terra. Então Deus nos coloca, e eu coloco esse texto aqui em Gênesis, né? Eu exponho esse texto em Gênesis para que você veja isso, nos coloca como mordomos da terra. É dever do ser humano, que é a obra máxima da criação, cuidar do meio ambiente, naquilo que está ao nosso alcance e naquilo que não está ao nosso alcance. Então, um microambiente é aquilo que está ao nosso alcance. Então, eu sou mordomo de Deus, eu devo lidar com a natureza de uma maneira cristã e não pagã. Então, nós não idolatramos a natureza, nós não dizemos que a mãe natureza provê as coisas, nada disso. Nós enxergamos na natureza a grandiosidade, a divindade de Deus, a engenhosidade de Deus, a benevolência de Deus em dar a vida e dar condições para que essa vida se desenvolva. E nós somos prova disso, inclusive, né? Quando nós vemos um bebê pequeno, nós enxergamos ali a completa dependência de um ser, né? Um ser que Deus ele promove a vida, mas ele promove outras pessoas para cuidarem dessa vida. Então não há só um milagre na vida em si, na concepção,
mas há um milagre no sentimento que o ser humano tem de cuidado, no sentimento que o ser humano tem de doar-se em favor de outro, quando ele ama esse outro de uma maneira inexplicável. E aí nasce o amor do pai para o filho, da mãe para o filho, né? Eu amo tanto esse ser que foi gerado, esse dom da vida que Deus trouxe e colocou nessa pessoa, que ainda é um bebê, que eu vou me doar por essa pessoa, eu vou perder noites de sono, eu vou comer mal, eu vou amamentar, eu vou deixar de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer porque eu tenho o sentimento de cuidado. E isso também é um milagre de Deus. Aí nós vemos a forma como Deus cuida de nós. Se você já foi pai, já cuidou de uma criança pequena, você sabe o que é doar-se pelo outro. Você sabe o que deve ser o sentimento cristão pelas pessoas. Você sabe o que Deus faz por você, né? Então não há um milagre só na concepção da vida e no nascimento em si, mas há um milagre em como essa vida se desenvolve. Deus no meio ambiente age da mesma forma. Deus vem aqui, constrói um mundo, digamos assim, onde a vida é possível. E ela não é possível em si, mas ela é possível também de se desenvolver. E é justamente baseados nisso que nós somos mordomos. Então nós devemos reciclar o nosso lixo, fazer bom uso da água, da energia. Nós devemos não poluir. São ações que nós podemos fazer. Nós podemos ir na padaria a pé, pois faremos bem ao nosso próprio corpo e não vamos poluir o meio ambiente com o nosso veículo, né? E devemos, sim, apoiar certas causas que cuidam do macroambiente. Então existem países como Noruega, Japão, etc., onde há caça de baleia indiscriminado, né? Embora eles queiram, né, alguns desses países queiram falar sobre a Amazônia, eles promovem, enfim, existem casos de mau uso do meio ambiente lá também, né? Que existem interesses na Amazônia, não vou entrar nisso aqui, mas que fazem com que esses países venham para cá, né? Então a igreja não deve ser engajada em uma luta pagã de defesa do meio ambiente, em uma idolatria do meio ambiente. Mas a igreja, como mordomos de Cristo, né, como nós, cada um de nós como mordomos de Cristo, podemos sim fazer o que nós pudermos fazer para cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar, para que essa vida se desenvolva aqui, para que nós possamos ser canais, né, canudos, que levam esse desenvolvimento da vida, que mantêm esse desenvolvimento da vida aqui. Então nós podemos tomar ações que cooperam para o bem-estar da criação que nos foi dada, desse ambiente que nos foi dado. E aqui eu cito alguns exemplos, né? Não sujar via pública, reciclar, separar lixo, economizar água, comida, né? Muitos crentes precisam aprender a economizar comida, né? Que inclusive a glutonaria chega a ser um pecado, mas jogar comida fora é não ser um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado. Não é porque as pessoas estão passando fome necessariamente, né? Como muitas vezes as crianças aprendem errado. Mas é porque, olha, Deus está te dando alimento. Então você precisa cuidar desse alimento de maneira sóbria. Você precisa pegar o que você vai comer. E se precisar de mais, pega novamente. Né? É assim que eu pretendo, pelo menos, ensinar o meu filho. Né? E aí assim a gente mantém um ambiente saudável. Por que nós fazemos tudo isso? Para fechar essa parte. Porque nós cremos em um Deus criador. Em um Deus que criou os céus e a terra. Né? Então eu coloquei nesse quadrinho aqui um pouco do que eu já falei. Infelizmente, a crença em Deus Todo-Poderoso está ausente em muitas pessoas. Surge aí a razão para vidas frágeis, adoração distorcida, falta de confiança em Deus, apego a esse mundo. Né? Isso leva muitas pessoas ao desespero, à insegurança, desconfiança, incerteza, preocupação, ansiedade. E isso toma conta da vida das pessoas. Por quê? Porque elas não enxergam em Deus o seu Pai. Né? Aquele que declara ser amigo de Deus por intermédio de Jesus Cristo não está sozinho, porque ele cuida dos seus filhos e está sempre presente, seja qual for a situação. Vamos aqui passar para o segundo artigo do Credo Apostólico. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então aqui nós temos, na realidade, até várias afirmações, né? Nós cremos em Deus, ou melhor, nós cremos em Cristo, que é um Filho único de Deus, Filho unigênito, e é nosso Senhor. Ou seja, nós dizemos que Jesus Cristo
é filho de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. Aqui a gente afirma até a divindade de Cristo, e que ele é nosso Senhor, ou seja, a nossa vida está sob o seu senhorio, sob a sua guarda, a sua tutela, né? Então aqui os apóstolos assentam a base da doutrina cristã, que Jesus é filho de Deus e herdeiro conosco da benevolência do Pai. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Isso é um grande mistério da fé cristã e é uma matéria de fé propriamente, ou seja, ou creio ou não creio. É algo que a mente humana não pode explicar, porque perpassa a capacidade humana de explicação. A pessoa fala, mas se você não me dá uma explicação científica, eu não vou acreditar. Você fala, exatamente, irmão. Isso significa que você ainda não tem fé. Você precisa orar para que Deus te dê fé. Ele se mostre a você, faça com que você simplesmente creia, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, né? Que a ciência ela nasceu muito depois da humanidade. E a ciência ela é a criação humana. E a criação humana, por definição, né, por lógica, está abaixo do poder da criação divina, que é a suma sabedoria. Ele reparte parte da sua sabedoria conosco. Então, é claro que a ciência ela está abaixo de Deus. A ciência não pode explicar Deus, não pode explicar isso. Isso é matéria de fé. Não houve outro como Cristo em toda a história humana e jamais haverá, é óbvio. Né? E por seu caráter divino, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Isso quer dizer que tudo em nós, nas nossas vidas, naquilo que temos e que somos, deve estar submetido à sua providência, à sua vontade e à sua ação. Então eu não ajo pela minha própria cabeça, eu não ajo pelos meus impulsos humanos, pela minha vontade. Eu coloco a minha vida diante do senhorio de Cristo, abaixo do senhorio dele, para que ele seja a minha ação, para que ele seja a minha vontade, para que ele seja a minha providência. Porque se eu me apegar na matéria da providência, ao que eu ganho, ao que eu sou, à minha empresa, sei lá, ao meu dinheiro, eu vou, um dia, mais dia, menos dia, vou cair, ou vou viver uma vida vazia. Se eu coloco as minhas vontades humanas à frente de Cristo, eu vou errar, eu vou sofrer nessa vida aqui, porque eu vou ser largado, rejeitado pelas pessoas, né? As pessoas vão me usar, porque eu estou sendo guiado pela minha vontade, né? Pela minha vontade animalesca, por exemplo, quando nós falamos aí em matéria de coisas que dizem respeito, né, ao nosso corpo físico, né? E a ação também. Se eu vou tomar um plano, um rumo na vida, um caminho, se eu não coloco isso tudo debaixo de oração para que Cristo seja o guia, não dá certo, né? Enfim, eu não sou cristão, não é que não dá certo, né? Eu não sou cristão. O cristão coloca tudo debaixo da provisão de Deus, do caminho dele. Cristo é uma figura que nos acompanha pessoalmente, por isso ele se fez homem e veio aqui até este mundo e ressuscitou. Então aqui eu continuo, como Deus homem, ele nos deu o exemplo de muitas maneiras, dentre as quais vale destacar, ele resistiu à tentação, ele viveu debaixo da vontade soberana de Deus, e a ele, a Deus Pai, entregava todos os méritos de tudo quanto fazia. Então, o que eu sou, o que eu faço, não sou eu. É o que nós estávamos falando ali agora sobre vontade, ação. Eu tenho que reconhecer que Cristo é tudo em mim. Cristo é tudo na minha igreja. Então, minha igreja não faz as coisas porque ela é rica, porque ela é muito talentosa, porque ela é muito numerosa. Ela faz porque Cristo tem agido ali. Eu não sou o que eu sou, seja, enfim, um profissional muito bom, um pai de família exemplar, um bom técnico, um bom, sei lá, enfim, qualquer coisa, pelo aquilo que eu estudei, por aquilo que eu sou, pela minha intelectualidade. Eu sou porque Cristo faz isso em mim. Né? Então, ou seja, trabalharmos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, termos essa ideia fixa na cabeça. E agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que eu tenho feito. Senhor, obrigado porque eu consegui fazer isso, porque eu consegui chegar a tal lugar. E eu sei que eu não faria isso, não chegaria a tal lugar, se o Senhor não estivesse comigo, me moldando, me inspirando e me ajudando, né, a conseguir isso dentro da sua vontade. Existem coisas que não acontecem na nossa vida, não é por falta de méritos nossos, porque nós não temos méritos nenhum. Nem porque Deus não gosta da gente, porque Jesus não gosta da gente. É porque não é a vontade dele. Olha, isso não vai acontecer dessa maneira, vai acontecer dessa. Mas se você está debaixo do senhorio de Cristo, lá na frente você olha para trás e você entende.
né? Puxa vida, eu entendo porque aquela vez aquilo não aconteceu comigo, ou porque aquilo aconteceu comigo, ou simplesmente eu aceito que é dessa forma porque Ele quer, e Ele é o Criador e eu sou a criatura, e eu preciso louvá-lo e segui-lo mesmo assim. Jesus identificou-se plenamente com a nossa natureza também. Então a realidade, né, a nossa realidade humana, ele bebeu, ele comeu, ele dormiu, ele sentiu fome, sentiu sede, ele sorriu, ele chorou, conviveu com todo tipo de gente, sentiu dor, sofreu, foi traído, fez amizades, morreu. Tudo isso mostra para nós que a nossa natureza humana ela é caída, mas nós temos a quem imitar, nós temos de quem nos aproximar. E isso também diz respeito ao Evangelho. Então, ao se afirmar como Senhor, os apóstolos também transmitiram a ideia de que nós reconhecemos em Cristo o único meio de salvação e comunhão plena com Deus. E aqui todo esse trecho grande são textos bíblicos que eu coloquei aí. Eu gostaria de mostrar para você aqui só um pouquinho que a gente colocou no nosso quadrinho lá, que foi mostrado domingo aqui na igreja. Jesus Cristo é o enviado de Deus. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Único mediador, né, capaz de reconectar Criador e criatura. E único meio de salvação para o ser humano. Todas essas igrejas cristãs creem dessa forma aí, conforme eu falei na sua dogmática, né? Então, por isso são consideradas cristãs. Qualquer igreja que fuja disso, né, qualquer ramificação que fuja disso, não está, não está dentro dessa ideia aqui, cristã, né? Não pode ser considerado cristão de fato. Então, creio, terceiro artigo, né? Creio que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, a divindade de Cristo e a sua pureza, para nós afirmarmos que Jesus é sem pecado, né? A sua concepção, ela precisa necessariamente ter se dado pelo Espírito Santo e não por vias naturais, não por via do coito entre um homem e uma mulher. E é justamente isso que garante a redenção na cruz. Ele venceu a morte, e uma morte sem pecados, como vai dizer o apóstolo lá na sua carta no Novo Testamento, porque justamente ele foi concebido espiritualmente, sem pecado. Né? Existem ramificações evangélicas, enfim, cristãs de uma maneira geral, que tentam, como eu posso dizer, humanizar isso, dizendo que não, a Bíblia ela usa uma metáfora ou uma figura de linguagem para dizer que Maria engravidou do Espírito. Na verdade, ela teve um coito com José, teve uma relação sexual com ele, e aí Jesus nasce disso e depois o Espírito de Deus se apodera dele. Né? Mas aí a gente tem um problema, porque nós sabemos que todos os seres humanos são concebidos em pecado, né? Desde lá da concepção até a morte. O único ser que não tinha pecado foi Jesus. Por isso que ele pôde morrer na cruz e saldar a dívida do pecado que a humanidade tem. Por isso que crer nele faz com que nós estejamos regenerados. Por isso que confessar o nome de Cristo e pedir perdão com base nele, no que ele fez, gera resultados para nós. Então eu coloquei aqui, se negamos que Maria era virgem, escolhida em uma mulher muito especial para Deus, para dizer o mínimo, nós colocamos em risco toda a base soterológica, isto é, salvação do cristianismo. Então todo o plano divino para alcançar a humanidade perde sentido se nós não afirmamos que Jesus nasceu virginalmente. Então esse item especial é de caráter de fé, como eu estava dizendo agora há pouco. Não adianta uma ciência querer explicar isso, não adianta a gente querer colocar numa caixinha de explicação humana, que nós vamos aí acabar falhando, né? Como eu estava dizendo, porque a ciência, qualquer tipo de provação humana está abaixo daquilo que Deus pode fazer. Aqui eu coloco só também alguns tópicos aí, mais ou menos parecido com o que já estava ali colocado, para que você veja aí no nosso quadrinho que foi feito para domingo. Tópico 4, artigo 4. Creio em Cristo Jesus, o qual padeceu sob Pôncio Pilatos. Então aqui nós temos uma informação importantíssima do credo apostólico, dos apóstolos. Nós localizamos na história o nascimento da religião, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, da religião cristã. Então o cristianismo ele é, antes de tudo, um fato histórico.
É um fato histórico porque um homem morreu na cruz, ressuscitou, né, depois de viver 3 anos ensinando algumas coisas para algum grupo de pessoas que andou próximo dele, e esse grupo de pessoas afirma que esse homem ressuscitou, e temos provas disso, e após a ressurreição desse homem, ele foi embora para os céus, e os seus seguidores que estavam ali próximos dele começaram a divulgar essa mensagem. E é uma mensagem interessante, porque ela muda de fato a vida das pessoas. Então o cristianismo ele é um fato histórico. Né? Aqui temos uma informação importantíssima então. Por quê? Porque pontua historicamente o nascimento da fé, né, cristã. Nascimento do cristianismo na história. Quando no futuro as pessoas olhassem para o credo apostólico, tanto cristãos como céticos poderiam encontrar na Bíblia e fora dela exatamente o momento em que Cristo passou por esse mundo, executou a sua obra e o seu maior milagre, que é ressuscitar, vencer a morte, a ressurreição. Então, por isso há a menção do nome de Pôncio Pilatos. Ele identifica no tempo e no espaço o principal fato do cristianismo que aconteceu aí. Então aqui eu coloco, grave bem, o nascimento do cristianismo é antes de tudo um fato histórico, um sujeito que veio ao mundo, viveu uma vida excêntrica, digamos assim, realizou prodígios, foi preso pelos judeus e executado pelo Império Romano a pedido dos líderes judeus, e quando este Império Romano era governado por Pôncio Pilatos. Após isso, de acordo com seus seguidores, ele voltou à vida. E nós temos prova disso. Né? Eu coloquei de acordo com seus seguidores, que eu estou colocando algo aqui como se fosse um cético escrevendo. Né? E ali, permaneceram nos seus ensinamentos, julgando que ele fosse um Deus encarnado e que vencera a morte. Então, o fato histórico que marca esse acontecimento é a sua morte e posterior ressurreição. Então, o nome de Pôncio Pilatos está aí para isso. No tópico 5, nós vemos aí que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Aqui está para você ver aí um pouquinho do que nós colocamos, né? Nascimento do cristianismo como fato histórico, etc. Tá certo? Então agora nós vamos aqui. Jesus desceu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e desceu ao Hades. Aqui nós temos várias aplicações, eu vou tentar ser breve nessa parte. Esse trecho aqui nos assegura a suficiência do sacrifício de Jesus. Né? Ele é absolutamente eficaz para perdoar pecados. Eu não preciso ter uma vidinha toda certinha neste mundo aqui. Entenda bem o que eu vou dizer, né? E muitos crentes ficam batendo, os crentes fundamentalistas, né? Eles ficam batendo na tecla de que você precisa ter um testemunho moralmente correto aqui neste mundo, 100% certinho, para que você se mostre grato por aquilo, né? Enfim, para que você mostre que você é cristão, faça a diferença na vida das pessoas. Mas não é isso que nos assegura a salvação, e não é isso que mostra que nós somos cristãos. O que mostra que nós somos cristãos é a nossa vida sob o senhorio de Cristo, como eu estava falando agora há pouco. Né? E isso sim, aí implica eu não cometer e não ficar envolto, né, na lama do pecado. Quando minha vida está submetida a Cristo, automaticamente o Espírito Santo me leva para longe do pecado, embora eu continue errando. Né? E a morte de Jesus é o que nos mostra que não é o nosso mérito que nos salva, não é o ser um bom cristão que vai me levar para o céu. Né? Garante livre acesso à presença de Deus, então religa de fato o ser humano com Deus, o sacrifício que Jesus fez na cruz. E com isso nós podemos, né, a crença em Jesus nos faz experimentar a convivência e a amizade com o Espírito Santo, que vai justamente fazer, como eu estava dizendo, vai nos fazer ir para longe das práticas que Ele não quer que nós cometamos, né? Mas mesmo assim nós vamos errar. Por isso o sacrifício de Jesus, por isso Ele está vivo, para continuar perdoando os nossos pecados. Então, o sacrifício, bem como toda a vida de Jesus, é um exemplo para os crentes, né? Traz implicações práticas para a vida do cristão. Então, quando nós temos o momento da ceia, a participação consciente na ceia, nós relembramos a dor da cruz e reafirmamos a comunhão real com Cristo, né? Em virtude, ou seja, por conta do seu sacrifício. A ceia serve para isso, é um memorial de que, olha, Jesus passou por esse mundo aqui, sofreu, não teve pecado, morreu,
Por isso eu hoje sou livre. Eu não sou livre pela minha vidinha toda certinha que eu levo neste mundo aqui, para dizer para as pessoas do meu trabalho, da minha escola, etc., que olha, ele é crente, viu? Ele segue. Não. Na ceia nós relembramos o sacrifício de Jesus. Relembramos que nós não somos dignos, por mais que nós sejamos moralmente assim excepcionais nessa vida. O cristianismo, nós nos lembramos que o cristianismo não se trata de uma religião moral, embora traga aspectos morais. Mas ela se trata de crer que Jesus morreu e ressuscitou e nós temos comunhão plena com Ele. E a ceia nós reafirmamos ao participar da ceia essa comunhão real com Jesus. Então, o sacrifício dele reafirma também o nosso valor perante nós mesmos. Então não fique com remorso dos seus erros, dos seus pecados, né? Peça perdão e continue a caminhada de cabeça erguida. Continue dizendo: Cristo, eu quero ser como você. Me ensina a cada dia a não pecar. Me ensina a cada dia a ser mais parecido com o Senhor. Independente do que as pessoas digam, né? Olha, esse daí não é cristão porque está fazendo isso, está fazendo aquilo, isso daí dá mau testemunho. Eu quero que o Senhor me mostre e me leve pelo caminho da perfeição. A menção ao Hades, né, o lugar dos mortos, significa que Jesus de fato morreu, né? Ele deixou de respirar. Ele foi um defunto, né, nessa vida aqui. Nós cremos em Jesus Cristo defunto, né, que morreu de fato. E aí ele volta à vida. Então, é por isso que tem a menção do Hades, que era um lugar, tipo um submundo, né, um mundo dos mortos. Aí, inclusive essa é uma palavra grega e tem o seu significado lá na mitologia grega, né? Mas é o mundo dos mortos. Jesus foi até lá, não quer dizer que ele foi para o inferno, né, visitou o inferno. Quer dizer que ele morreu de fato. E aí ressuscitou. E quando nós cremos nisso, nós estamos crendo no poder de Cristo, de regeneração para nós também. Por isso que você nunca pode, né, para encerrar essa parte aqui, deixar de tomar ceia porque está em pecado. Você tem que pedir, nós aqui enquanto protestantes, enquanto evangélicos, nós acreditamos que nós pedimos perdão e estamos automaticamente perdoados. Estamos automaticamente em comunhão com Cristo de novo. O católico, ele há um processo para que ele possa participar da comunhão, que seria o que é a ceia protestante, né? Aqui fazendo uma aproximação. Precisa pedir perdão para o padre, se confessar, melhor dizendo. E aí haverá uma penitência, ele cumpre essa penitência, ele pode comungar. O crente, ele comunga diretamente, mas não é de qualquer jeito. Ele pede perdão pelos seus pecados e ali ele já pode tomar a ceia, né? Ele já está perdoado, a fé dele traz essa realidade para ele. Então são aqui diferenças doutrinárias entre o catolicismo e o protestantismo, embora hajam muitos cristãos que fiquem que sigam essa linha errada, né? De que eu estou em pecado, não vou tomar ceia. Não, ao contrário, peça perdão e tome ceia. Comungue, esteja em comunhão com Jesus, né? Reconheça o valor daquilo que ele fez. Ele já te fez vencedor sobre o pecado. Então você não tem que deixar de tomar ceia por causa disso, né? Não seja um medroso. Tenha coragem, tomando posse para você daquilo que Jesus te traz, da realidade que ele te traz. Então, o artigo 6º, subiu aos céus e está assentado à direita do Pai. Então, aqui prova que Jesus de fato ressuscitou, né? O Novo Testamento ele é pródigo em aparições de Cristo após a sua morte. Como eu estava dizendo, nós cremos no Jesus defunto, né? Nós cremos no Jesus que morreu. Ele foi defunto, 3 dias de defunto, e aí 3 dias morto, e aí ele ressuscita. Ele ressuscita, e aí é onde nós entramos aqui. Diversas aparições de Jesus para os seus seguidores, e isso inclusive dá o aspecto histórico que nós estávamos falando ali no 4º artigo, traz para o aspecto histórico uma realidade espiritual, né? Então aqui nós vemos que Jesus, né, esses 3 artigos eles estão muito juntos, porque na ceia nós temos comunhão com Cristo, então é um aspecto espiritual da realidade histórica, de que Jesus ressuscitou e caminha conosco. Então é a união disso, né? E aqui também nós temos a prova histórica e também espiritual disso, que nos conforta espiritualmente. Que essas aparições são essas aparições de Jesus aí para vários dos seus discípulos. E aí no PDF você tem toda a referência bíblica para que você possa ler e ter contato com essa realidade. Porque quando você ver ali, né, quando você ler ali
Jesus caminhando com os discípulos até Emaús, você tem que tomar posse dessa realidade para você. Então, quando eu for caminhar até o ponto de ônibus amanhã, Jesus está comigo. Quando eu for pegar meu carro para trabalhar, Jesus está comigo. Quando eu for jogar bola, Jesus está comigo. Né? Quando eu for me encontrar com uma pessoa que eu pretendo conhecer melhor para namorar, Jesus está comigo. Então ele conversa com você, ele explica para você, ele dá consciência para suas ações, ele guia. Né? Sua vida está sob o senhorio de Cristo. Nós precisamos pedir que seja dessa forma. Não ache que você vai vivendo e Jesus vai te guiando. Não. Você precisa todos os dias, Senhor, me dá direção, me mostra, eu quero fazer isso, me fala se é isso mesmo. E você vai ter o seu devocional, e na Bíblia a palavra de Deus vai falar com você ali, em oração, o Espírito Santo está em comunhão com você, vai te instruir, vai ser essa presença de Cristo, caminhando com você dia a dia, e você vai avançando, né? Crente nessa realidade, é uma realidade confortadora, porque nós sabemos a divina presença de Cristo ao nosso lado dia a dia e que é real, né? Então esse dogma de fé que atesta também a pessoa como um cristão de fato. Tá certo, pessoal? Vamos passar aqui para o tópico número 7. Aqui tem muitos textos bíblicos, né, onde eu cito várias aparições de Cristo ali para os seus seguidores, Paulo, etc. E aí, lá do céu, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. O julgamento de Deus no fim dos tempos acontecerá de maneira universal, né? E, enfim, a gente não vai entrar aqui na questão escatológica do Apocalipse, etc., porque isso dá muito pano para manga. Mas qual é a realidade que você tem que se conscientizar? A sua morte pode acontecer a qualquer momento. Sua vida não pertence a você, pertence a Deus. E no momento da sua morte, cada ser humano dará conta da sua vida aqui neste mundo, né? Então, você viveu de fato a imitação genuína de Cristo. A imitação genuína de Cristo é pregação do Evangelho, é viver uma vida de serviço pelas pessoas, pela igreja, pela obra de Deus. Então eu não posso ser um cristão de banco, eu tenho que ser um cristão ativo na obra de Deus, né? O julgamento também envolverá obras terrenas, né? A parábola dos talentos, por exemplo, que eu nem sei se é essa citação que eu coloquei, eu acredito que não, nos mostra isso. Então o que Deus tem te dado e você pode fazer por Ele, né? Então a vida genuína de Cristo, de imitação de Cristo, ela tem implicações, né? E as pessoas ficam apegadas àquela realidade do Apocalipse e se esquecem que no momento da nossa morte, Cristo vai olhar para nós e vai dizer, olha, agora é eu e você. O que você fez por mim, né? Como quando teve um encontro com Paulo, Cristo falou, olha, aqueles a quem, quando você persegue aquelas pessoas ali, você está perseguindo a mim, né? Então quando nós fazemos algo pelas pessoas, quando nós agimos de fato em amor pelas pessoas, por aquilo que Deus é em nós e fez por nós na cruz, nós estamos seguindo no caminho da imitação de Cristo. Lembre-se do que eu falei, volte o vídeo aí, a hora que eu estava falando sobre os traumas que as pessoas têm com seus pais, por exemplo. Foi um exemplo que eu usei, né, de como Deus age através de nós, né, como nós passamos a enxergar a necessidade do outro como mais necessária, digamos assim, do que a nossa, né? Olha, eu perdoo essa pessoa por aquilo que Deus é na minha vida, né? Eu perdoo e eu sigo adiante, né? Eu faço pelas pessoas, não porque eu estou querendo algo em troca, mas porque o amor a Deus me motiva a fazer isso por elas, né? Então estou cumprindo os mandamentos de Cristo, amando Deus sobre todas as coisas e o outro como a mim mesmo, né? Então a vida da igreja, ela implica isso. Por isso que o cristão fundamentalista, o que julga os outros, ele está muitas vezes se achando espiritual, mas está no caminho reverso ao do Evangelho. Porque a vida na fraternidade da igreja, ela está acima dessas coisas. Então, eu enxergo no outro não aquilo que ele é, mas aquilo que Cristo fez por ele, aquilo que Cristo é nele, aquilo que Cristo fez pelas pessoas. Então, é o serviço na igreja, é o engajamento, é sim pregar a mensagem também do Evangelho, né? Levar essa realidade do Evangelho para os outros, né? Compartilhar o Evangelho, como Jesus diz ali em Mateus 28, já no fim do Evangelho de Mateus, tá certo? Bom, aqui nos quadrinhos eu coloquei o mesmo texto, então eu nem vou acabar nem mostrando eles nessa etapa.
creio no Espírito Santo. Então essa persona, né, essa pessoa da Trindade, é a que está mais envolta em polêmicas, né, entendida de maneira muito errada, por conta aí dos dons carismáticos, etc. Mas o que nos interessa? Que o Espírito Santo, ele é a presença real de Deus em nós. Ele nos ilumina quando nós estudamos a Bíblia para que nós façamos a aplicação dela em nossas vidas, né? É o Espírito Santo que nos motiva, que nos leva a servir a igreja, a ouvir e reconhecer a voz de Cristo quando ele caminha conosco dia a dia, como eu estava falando agora há pouco. É ele quem nos revela, pouco a pouco, após a nossa conversão em Jesus, o pecado que ainda existe em nós e nos ajuda a eliminá-lo. Então não é o irmão falando, entre aspas, exortando você, enchendo as paciências, né, para usar um termo aqui educado, olha, você está em pecado, pare de pecar. Não é isso que faz a pessoa parar ou não. E se ela para pelo motivo errado. É o Espírito Santo que trabalha. Por isso que eu estava dizendo aqui agora há pouco que a igreja é uma fraternidade, né? Então, mesmo que eu veja a pessoa cometendo um pecado, eu tenho que orar por aquela pessoa. Eu posso tentar conversar com ela, estar junto, ser um ombro amigo. Mas a principal função minha, enquanto irmão daquela pessoa dentro de uma comunidade, é orar para que o Espírito Santo faça isso. Olha, mostre, né, o caminho. Mostre que essa pessoa também seja aberta a conversar com seus irmãos dentro daquela igreja e a tratar esse pecado, né? Mas muitas vezes, o que as pessoas fazem? Olha, você está em pecado, então eu vou te tirar do grupo de louvor, vou te tirar do grupo de não sei o que, vou te tirar da intercessão. E aí o que acontece? A pessoa desanima com o evangelho, porque ela foi jogada para fora, para longe. E nós temos que fazer exatamente o contrário, é o calor do Espírito Santo. A igreja e o seu convívio fraternal está acima das discussões políticas, está acima das diferenças sociais, culturais, étnicas, pessoais, porque o que nos une é uma causa comum, é o Evangelho, é Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então, é o Espírito Santo quem faz tudo isso em nós. Uma igreja madura espiritualmente é uma igreja que caminha nesse sentido, né? E é o Espírito Santo que opera na conversão. Não é o meu testemunho perfeitinho fora da igreja que fará com que as pessoas vejam, olha só como o Ítalo é bonito, lindinho e cheiroso. Vou para a igreja porque ele vive uma vida perfeita. Não, né? Ele vive uma vida sem pecado, de separação. Não é isso, é o Espírito Santo que atua na pessoa. E muitas vezes, quando nós caminhamos ao lado da pessoa, somos um ouvido aberto, atento, somos um ombro amigo, somos alguém que conversa, que sabe dialogar, que não fica enchendo a pessoa de versículo bíblico e falando, olha, você precisa se converter, ó, Jesus salva, Jesus te ama. Muitas vezes é simplesmente sendo amigo daquela pessoa que eu consigo fazer com que ela veja algo diferente em mim, que eu consigo chamar essa pessoa para um pequeno grupo, que eu consigo trazer essa pessoa para o convívio da igreja. E o Espírito Santo promove tudo isso, guia tudo isso e faz com que essa pessoa se converta e fique na igreja, né? Então, ele opera na conversão e quando nós decidimos mudar o rumo da nossa vida em direção à imitação de Cristo, por meio do serviço e do discipulado, que nada mais é do que tornarmos-nos aprendizes de Cristo, evangelizando dentro e fora da igreja, inclusive, né? Então aqui eu tenho alguns versículos que eu deixei para você. Estamos chegando já no fim aqui da nossa apresentação. No quadrinho que eu coloquei aqui para vocês, está escrito mais ou menos a mesma coisa, tá? Do que estava ali no PDF. Então eu nem vou mostrar muito mais os quadrinhos, porque daqui para frente eles estão basicamente da mesma forma que o nosso PDF aqui. Creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Então, poxa, Ítalo, sabia que você, bem que o irmão que saiu da igreja falou que você era católico mesmo. Tá vendo? Você dizendo que crê na Igreja Católica. Aqui no Credo dos Apóstolos, não é o significado de católico, né, primeiramente, é universal. A Igreja Católica é a Igreja universal. Por quê? Porque a Igreja Católica, né, desde antes da Reforma Protestante, ela alcançava, e ainda hoje, né, alcançava os 4 cantos do mundo. Tinha muitos missionários fazendo obras maravilhosas ao redor do mundo. Então, o termo católico aqui significa universal, não significa a fé católica como nós conhecemos hoje, tá certo? E na comunhão dos santos, que é, né, propriamente a igreja em si, né? Creio na comunhão dos santos, inclusive os que já morreram, os que estão vivos, né?
Então, como eu estou explicando aí que isso diz respeito ao aspecto universal da igreja, como corpo místico de Cristo, né? E a comunhão dos santos, a unidade dos irmãos que comungam e professam a mesma crença. O Novo Testamento, ele, principalmente as cartas de Paulo endereçadas às igrejas, né, Coríntios, Filipos, etc., é pródigo em nos mostrar aspectos da busca desse espírito de vivência em comunidade. Então, muito do que Paulo falou para eles ali diz respeito a aspectos culturais da sua época e da sua região. Tá? As pessoas costumam aplicar muita coisa do que está dito ali diretamente, de maneira seca, aos nossos dias. Mas muito do que Paulo condena ali diz respeito à cultura da época. Né? E a igreja, como eu estava dizendo agora há pouco, ela possui a sua universidade na diversidade, a sua unidade na diversidade. Então, o aspecto mais importante é a crença em Jesus. E é isso que nós devemos cultivar, um ambiente de adoração, instrução e fraternidade, que perpassa diferenças, quaisquer que sejam. Né? Então, o cristão que quer viver a plenitude de Cristo, ele precisa estar na igreja, imerso na igreja, trabalhando na igreja, frequentando os cultos da igreja. Não é ficar de segunda a segunda na igreja, mas é frequentar. Poxa, eu tenho um dia na semana, das 6 da tarde às 8 da noite, onde eu reservo para estar com os meus irmãos, congregando, adorando a Deus em comunidade, onde eu estou ali para agradecer, para me desconectar deste mundo e me conectar a Deus, né? É um domingo, é um dia por semana, né? Muitas vezes é, de fato, o que a gente pode fazer, né? O ideal é fazer mais, né? É estar ativo na igreja de várias formas, mas o cristão que é turista, né? Que vem um domingo por mês na igreja, ou que simplesmente não quer congregar, né, como os desigrejados, que é uma espécie de heresia da nossa época, né, pessoas que dentro das igrejas pregam isso, eles estão com um problema sério na parte espiritual, porque congregar faz parte, né, de viver Cristo. Eu vivo Cristo também quando eu vejo Cristo na vida das pessoas. Né? Então é a vivência, o envolvimento com o serviço na igreja, como corpo de Cristo, que vai transformando o nosso caráter a um caráter similar ao de Cristo. Né? O trato com os irmãos e com a igreja também me faz mais parecido com Jesus. Creio na remissão dos pecados. Então, enfim, aqui não tem nem muito o que dizer. Né? O cristão, ele acredita que ele está perdoado, que em Cristo tudo foi vencido. Por isso que muitas vezes, para algumas pessoas, certos pecados são uma luta a ser vencida. Mas quando você vive com Cristo, Ele te acompanha nessa batalha. Então, nós não temos mais um problema de consciência, onde a nossa consciência nos acusa. Isso quem faz é o demônio. Né? É ele que vem e fica nos remoendo, né? Fica ali trabalhando o remorso. Nós estamos em contato com Jesus. Então, os nossos méritos estão nele e não em nós. Então, se eu estou trabalhando um pecado, estou vencendo um pecado, graças a Deus, literalmente. É Ele quem tem me ajudado. Então, a compreensão do amor de Deus para conosco, né, nos traz a realidade de que nós só podemos pedir algo se nós cremos e reconhecemos. Conforme Jesus Cristo diz, inclusive, para ser feito no Evangelho, o amor de Deus para conosco. Né? Isso é uma outra forma onde nós atestamos a nossa confiança nele, né, como está escrito aí. E é importante salientar que a remissão dos pecados tem um caráter eterno, um resultado eterno. Ou seja, eu peço perdão pelos meus pecados agora, eu estou salvo, unido a Deus por meio de Cristo. E a união é eterna. Traz reflexos para esta vida e para a vida futura. Tem um versículo aí para que depois você possa ler se quiser. Creio também na ressurreição da carne. Então nós acreditamos que a nossa vida ela é mais do que esse mundo aqui humano, material. Né? Isso na realidade foi colocado até para combater heresias que tentavam se instalar na igreja naquela época lá. Né? Na época em que o credo foi feito, como eu falei no comecinho aqui para você. Mas o nosso corpo aqui neste mundo, ele é passageiro. Mas como nós estávamos dizendo ali atrás, aquilo que nós fazemos aqui conta na eternidade, porque após essa morte, nosso espírito continuará vivendo. Então as pessoas elas correm atrás das coisas nessa vida aqui e se cansam. Por isso que o sábio fala em Eclesiastes que tudo é vaidade. Porque as pessoas
se cansam da injustiça desse mundo, das desigualdades, da desesperança, da violência, do martírio. Mas a nossa vida nesse mundo aqui, ela é recheada disso e sempre vai ser. E o que nos ajuda a continuar vivendo em retidão, em justiça, com paciência, entendendo que a nossa recompensa não é aqui, é na vida futura, é justamente a caminhada com Cristo, é o Espírito Santo que caminha conosco e nos ensina essa realidade. Então, quando as pessoas elas entendem que esse é o mundo de injustiça mesmo, né, elas entendem o que Jesus fala no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Não neste mundo, a justiça não é daqui. Este mundo é imperfeito, é caído. Né? Aqui é justamente o mundo da injustiça. Mas o cristão ele tem o conforto de que a vida futura é a vida que me trará justiça. A vida futura é a vida que me trará esperança. E eu vivo, inclusive, firmado nessa esperança. A vida futura é a vida perfeita. Essa vida aqui é a vida onde eu ainda preciso do suporte e da força de Jesus para caminhar. Então, aqui no PDF eu até coloco uma questão ali de como é a alma, de como é o espírito, né? A nossa alma ela guarda aspectos emocionais, psicológicos, que dialogam com o nosso corpo, com o nosso espírito, que podem ser alterados após a conversão. Então, sujeito irado, sujeito invejoso, ciumento, ansioso, né? Mas o nosso espírito ele é eterno. Então, nós vamos carregar para a eternidade esse sentimento de justiça. É nisso que nós nos apoiamos, né? Que o mundo perfeito está lá. Por isso que o cristão marxista que luta pela igualdade aqui, ele está lutando por algo vazio. Ele, na realidade, ele é um materialista, né? Bem como o avarento também, né? Que a gente pode até colocar como um capitalista, que é frenético na busca pelo dinheiro, pela riqueza. Isso tudo vai ficar aqui. Ele vai continuar sentindo um vazio. Quanto mais militância ambos fizerem, mais vazios eles se sentirão. Porque a recompensa está na vida eterna. E aí a vida eterna trata-se exatamente, aqui eu estou usando dois exemplos, né? Bem aí, fáceis inclusive de serem usados, né? E isso se liga inclusive no último artigo, que nós cremos na vida eterna. Então, a crença na vida eterna, aqui eu já vou passar para o encerramento, ela nos faz refletir sobre o que realmente tem valor nessa vida. Né? Nos tempos modernos, o ser humano é levado a achar que apenas encontra-se valor em dinheiro, paixões carnais ligadas à luxúria e à ostentação, né? O poder e a fama. A luxúria e a ostentação, quando o corpo fica feio, quando a vitrine acaba, a pessoa fica no vazio, né? É algo passageiro. O dinheiro, ele vem e vai com a vida. Então, às vezes o sujeito está mais rico, às vezes está mais pobre. Às vezes a família enriquece numa geração, empobrece na outra, né? O poder e a fama, eles trazem consequências severas para o ser humano. Então, a vida eterna nos traz a realidade de que nós não devemos perseguir esse tipo de coisa aqui neste mundo, né? Então as pessoas costumam falar, olha, você não fique fazendo tal tipo de coisa nas redes sociais, porque isso daí está se prostituindo o seu corpo, não sei o que, está se vendendo. Na realidade, tudo bem, isso tudo é verdade. Mas a gente precisa explicar para uma pessoa como essa, por exemplo, que olha, você está correndo atrás de algo que não tem sentido. Você está achando que tem valor em mostrar o seu corpo para as pessoas admirarem, ou até pagarem para ver, né, o seu corpo, como existem plataformas aí, OnlyFans, etc. Estão muito famosas hoje em dia, inclusive. Mas isso não tem valor. Uma hora você acaba ficando feio, acaba ficando pobre. Você está deixando que essas coisas dominem as suas ações. A vida eterna nos relembra todos os dias de que nós não devemos perseguir esse tipo de coisa, mas nós devemos perseguir o relacionamento familiar, o relacionamento como igreja, servir ao próximo, agregar algo na vida de alguém, transformar a vida de alguém, não trazendo um cheque de 50 mil e dando na mão da pessoa, mas com uma palavra, com um sentimento de acolhimento, por exemplo. Enfim, a gente pode usar muito exemplo aqui, né? E isso vai de encontro às questões do nosso tempo. Isso é contracultural, né? Hoje, a correria toma conta da nossa rotina. Então, parar e acalmar o coração, estudando um pouco sobre a vida eterna, aquilo que nós estamos plantando no mundo espiritual, nos faz relaxar em relação às injustiças deste mundo, às decepções, às traições,
e trazem para nós apenas desesperança. Então, quando a gente para a nossa correria e começa a se debruçar sobre essa realidade, a gente começa a entender que há esperança, há justiça, e tudo isso de maneira plena, num universo paralelo, digamos assim, que é o universo futuro, é o mundo de Deus, quando nós estaremos lá ao lado de Deus. Nós estaremos sentindo essa presença, essa realidade, né? Então as pessoas costumam dizer, nós estaremos glorificando a Deus, será um momento maravilhoso, angelical. Só que isso não traz sentido para a vida humana, na realidade humana. Nós vamos estar no ambiente de adoração a Deus. Mas a adoração a Deus começa aqui na terra, no momento em que nós estamos adorando com os nossos irmãos na igreja. Por isso é importante congregar, por isso é importante todos os domingos, no mínimo todos os domingos, estar na casa de Deus, estar na igreja. Mas a realidade nós podemos e devemos passar para as pessoas a respeito da vida eterna é essa. Olha, no mundo além vida, no mundo espiritual, é onde você vai encontrar aquilo que você está buscando. Preenchimento da sua alma, do seu vazio, plena justiça, plena esperança, no momento em que as pessoas estão desesperançadas por conta do resultado de uma eleição num país que no mundo é periférico como o Brasil, né? Nada mais é essas coisas do que a concretização daquilo que a gente já espera, né? Honestidade. Então nós descansamos com relação àquilo que nós enfrentamos aqui no dia a dia, neste mundo material. E aí o credo apostólico termina nos lembrando dessa realidade, né? E também essa é a conclusão da história da narrativa bíblica, né? Nós cremos que a história humana não se interrompe neste mundo. Ela apenas muda, né? O plano das coisas muda. Na passagem que a gente tem no momento da nossa morte, daqui para, né, deste mundo para a companhia de Deus Pai lá no paraíso. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do credo apostólico. Tentei ser aqui o mais breve que eu pude. Claro que nunca fica do jeito que a gente quer a gravação da nossa aula. As coisas nem sempre saem como a gente imagina, né? Eu mesmo vou ouvir esse vídeo depois e vou falar, puxa vida, esqueci de alguma coisa, não falei isso que eu falei no domingo, né? E vice-versa. Mas eu espero que tenha agregado um pouquinho aí ao seu coração, tenha trazido um pouco mais de conhecimento acerca do credo apostólico, desse importante documento, né? Quero ressaltar isso, importante não só para a igreja, mas importante para a sua vida, tá? Então espero que isso tenha agregado conhecimento para você. E novamente eu peço que você não se esqueça de curtir aqui o vídeo, de compartilhar, né, com alguém que você acha que pode gostar desse vídeo aqui. E se você tiver qualquer tipo de questão, de dúvida, de comentário, deixa aí pra gente no YouTube mesmo, no grupo da igreja, se você for da igreja. Se você não for da igreja, pode colocar no YouTube aí no comentário o que você achou, o que você tem alguma pergunta, alguma coisa que eu respondo depois. E também é uma forma da gente tornar aqui a coisa um pouquinho mais interativa. Tá certo, pessoal? Então espero que tenha sido aí agregador para você. Semana que vem a gente está de volta com outro tema. E é isso. Esteja conosco nos domingos. Se você não nos conhece pessoalmente, venha aqui ao Tel Tremembé. Venha nos conhecer, venha estar conosco, venha ser igreja conosco, venha cumprir. Nós estamos aqui na Ibrave, para encerrar, seguindo esse caminho. O caminho simples, puro e simples do Evangelho. O credo apostólico. Não é nada além disso. Porque o que vai além disso começa a ter muita interferência de gente e pouca interferência de Espírito Santo. Então, se você quer viver essa realidade, esteja conosco, porque é o que nós estamos buscando fazer, né? E nós cremos que estamos sendo direcionados por Deus a isso. Então espero que tenha enriquecido aí o seu conhecimento, o seu espírito, né, tenha sido aí também enriquecido. Fique com esse PDF, leia esses trechos bíblicos depois, estude novamente, leia. Peça ao Espírito Santo também ilumine em você aí o que você pode tirar de aprendizado desse importante documento da igreja aqui, que é o credo
apostólico. Tá certo, pessoal? Então é isso, né? Não esqueça aí de curtir, compartilhar o vídeo, se puder, para nos ajudar com o engajamento. E não perca na próxima quinta-feira a nossa outra aula, que ainda será divulgada o tema. Tá bom? Deus abençoe você. Até mais.